Salmo 146, queridos. Agora entramos nos 5 últimos salmos desse cancioneiro do povo de Deus, essa literatura de sabedoria assim considerada, mas são devoções, são orações, são canções de louvor, de exaltação a Deus. E se o livro de Salmos é dividido em 5 livros, livro 1, 2, 3, 4, 5, estamos no último livro, e muito interessante que, sendo o livro de Salmos 5 livros, ele termina com 5 salmos. Parece que no arranjo colocaram como se fosse um salmo para cada livro de encerramento. E essa conclusão do livro de Salmos, ela se dá num tom mais alto. Aqui é como quando nós estamos cantando uma música e estamos cantando aquela música, por exemplo, lá em Sol, e de repente, numa última estrofe, para cantar lá no último momento, nós subimos para o Lá e vai lá em cima. Então, no Salmo 46 adiante, subiu o tom. Agora é um tom acima. Canta-se mais alto, enche-se o peito mais ainda. Parece que entram mais instrumentos agora na composição, abre-se as vozes e o entusiasmo, a empolgação sobe. E por isso, cada um dos 5 salmos começa com aleluia. São os 5 salmos aleluia. Cada um deles começa com um aleluia. O que significa aleluia? Louvado seja Deus. É uma palavra universal. Em todos os idiomas, aleluia é aleluia. É uma palavra universal do povo de Deus, de adoração, de exaltação a Deus, de louvor a Deus. Quer dizer, louvado seja Deus. Aleluia. O Iá é Deus, ou seja, que Iá seja louvado, que Deus seja louvado, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado. Essa expressão, no hebraico é o halal, Deus seja engrandecido, Deus seja louvado, e ele começa assim, aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, eles se tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Juntos o 10, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. Isso. Esse salmo, ele canta a esperança em Deus. Ele dá uma subida de tom, apontando para a esperança no Senhor Todo-Poderoso, no Criador, no sustentador de todas as coisas. Ele aponta, ele direciona para onde a esperança tem que seguir. Ele dá a diretriz, ele dá a direção da esperança. Então, aqui é um aleluia pela esperança em Deus. É um louvor porque a esperança está posta no Senhor. É um anseio da alma, é um clamor do coração, ao próprio coração dizendo, louva minha alma ao Senhor.
é uma conversa do salmista com o próprio salmista. É um convite do salmista a si mesmo, dizendo: minha alma, louva a Deus. Minha alma, enalteça a Deus. Minha alma, exalte ao Senhor. Minha alma, cante os louvores a Deus. Se ele fala ao longo do salmo, a quem louvar, ele aponta: louva ao Senhor. Ele fala do porquê louvar, ele dá os motivos nas obras que Deus faz. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que direciona todas as coisas, que coordena a história. Ele fala do quando louvar. Quando é que é hora de louvar? Durante a vida, enquanto eu viver. Essa é a realidade da adoração, do culto a Deus. E ele expressa, ensina e aponta até acerca do como louvar ao Senhor, do que fazemos em nossa vida como expressão de adoração a Deus. Mas ele faz aqui um movimento interessante a partir do versículo 3. Ele diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Porque nós, seres humanos, temos a tentação ou a tendência de depositar a esperança naquilo que vemos, de depositar a esperança na família, de depositar a esperança no dinheiro, de depositar a esperança nas estruturas da vida, de depositar a esperança no empreendimento, na empresa, de depositar a esperança no cônjuge, de depositar a esperança nos pais, depositar a esperança nos filhos. Nós temos a tendência de depositar a esperança em governantes, temos a tendência de depositar a esperança na ciência, em especialistas no assunto, em partidos, em ideias, em ideologias. Nós temos a tendência de depositar a esperança naquilo que se torna algumas vezes material para nós, naquilo que encanta nosso olhar. Mas ele já aponta aqui no Salmo: não confieis nos príncipes. Não confie nos príncipes. Não deposite sua esperança nos príncipes. Você percebe que o convite é para a alma louvar ao Senhor, porque Ele está te dizendo: cuide da tua alma, cuide da tua psique, cuide da tua integridade emocional. Não venda tua alma, não deposite tua alma nos príncipes, porque eles podem roubar tua alma. Não deposite tua alma nos filhos dos homens, porque eles podem roubar tua alma. Coloque tua alma em Deus. Deposite tua esperança em Deus. Por isso ele diz no versículo 5: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. Entre o que vemos e o que não vemos, a tendência é colocar a esperança no que vemos. A tendência é colocar a esperança na tranca da janela, no cadeado da porta, no alarme, no guarda da esquina. A tendência é depositar a expectativa de vida, de bem-estar no futuro, nas mãos dos homens. Mas esse salmo de sabedoria, de louvor e exaltação a Deus, ele nos diz: não confie nos príncipes. Cuidado com as promessas dos príncipes, confie no Senhor. Por quê? Por que a esperança tem que ser em Deus? Por que a esperança não pode ser nas promessas vazias dos homens? Por que estou chamando promessas dos homens de promessas vazias? Primeiro, porque Deus é competente para cumprir suas promessas. O ser humano não. Deus é plenamente competente para cumprir todas as promessas que faz. O homem não. Não confie nos príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação.
Eu sei, nós temos vivido dias aqui da campanha eleitoral do nosso Brasil. E você, não sei se você nota, como para algumas pessoas a esperança é o candidato. A esperança é o candidato. Se o fulano ganhar, acabou a vida. Se o outro perder, se o outro ganhar, vai melhorar a nossa vida. Pois eu olho para todas as promessas de todos os pré-candidatos, candidatos. Aquele que já foi, aquele que é, aqueles que querem ser. Todos eles, suas promessas são vazias. Não confie nos príncipes. Não deposite tua alma na mão dos príncipes. Não coloque teu coração nos príncipes. Não coloque teu coração nos filhos dos homens, em quem não há salvação, porque eles não têm nem mesmo competência para fazer cumprir tudo aquilo que prometem. Olha o que diz o Salmo: sai-lhes o espírito. Acabou. Acabou. Sai o espírito. Eles não podem nem garantir que viverão. Você acha que o sujeito eleito tomou posse, foi lá condecorado com o título de presidente do Brasil? Ele pode morrer no dia seguinte. Lembra do Tancredo? Aquela esperança, aquele negócio todo. O sujeito nem começou. Porque nenhum de nós garante nem a vida amanhã. A tua esperança não pode ser no teu cônjuge, porque você não sabe se teu cônjuge morrerá primeiro que você. Ele nem pode garantir para você que viverá 30 anos, que viverá 10 anos. Teu pai não pode garantir para você que viverá os próximos 5 anos. Teu filho não pode garantir a você quantos anos viverá. E a tua esperança não pode estar nos filhos dos homens. A tua esperança não pode estar no dinheiro, porque o dinheiro você tem hoje e amanhã não tem. O dinheiro vai embora. Os bens se perdem, se gastam, se desgastam. Onde está a tua alma? Onde está, como disse Jesus, o teu tesouro? Onde está o eixo da tua vida? Onde está o raio da tua existência, pelo qual ela é guiada, conduzida? Em cima de que você está vivendo? Quais são os teus planos? Quais são os teus projetos de vida? Teu projeto de vida é só a carreira, teu projeto de vida é só ganhar, é só crescer materialmente, é comprar algo mais. Não coloque tua esperança em coisas passageiras e fúteis. O Salmo diz: feliz, bem-aventurado, o que tem o Senhor Deus de Jacó por seu auxílio, aquele cuja esperança está no Senhor seu Deus, porque Deus faz promessas e Ele é competente, Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Ele tem poder para cumpri-las, diz o Salmo, porque Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez tudo o que existe na terra. Quanta coisa complexa, quanta coisa gigantesca, quanta coisa maravilhosa, quanta coisa extraordinária. Por vezes, nós nos maravilhamos com os homens que fazem máquinas maravilhosas. Os homens que descobrem técnicas formidáveis de soluções para problemas da vida humana. Técnicas científicas, técnicas de engenharia, técnicas de química, técnicas de física extraordinária. Mas quem fez o homem que desenvolveu aquela técnica? Quem desenvolveu os elementos da natureza? Quem criou aquela matéria-prima das nossas máquinas? Quem definiu aqueles conceitos básicos da nossa ciência, do nosso desenvolvimento humano? Ele está dizendo que Deus é a raiz, que Deus é a base, que Deus é o alicerce da vida, que Deus é a sustentação da vida, porque esse Deus fez tudo aquilo que nós necessitamos para viver. Tudo que sustenta a tua vida, tudo que te mantém vivo, foi Deus que fez.
Então você pode só fazer assim. Faz. Entrou um ar no pulmão, não entrou? Um oxigênio? Pois é, quem fez? Então, coloque sua confiança nesse Senhor que te deu o oxigênio. Coloque a tua esperança no Deus que tem o poder para fazer cumprir. O ser humano pode fazer uma promessa, nós ficaremos maravilhados, vai dar tudo certo, vai ser extraordinário, planos de governo fantásticos, planos de projetos de lei extraordinários. Aí o sujeito faz tudo, nos encanta, nós ficamos maravilhados, defendemos. Aí o sujeito, diz o texto, sai o espírito. O que acontece com ele? Os seres humanos até depois fazem estátuas, de fazer estátuas para a memória, começaram a fazer estátuas que viraram objetos de adoração, que viraram ídolos, que viraram referências de idolatria, porque depositaram sua esperança num sujeito vivo que morreu e agora depositam a esperança na estátua do sujeito no qual ele tinha esperança enquanto estava vivo, mas ele morreu. E olha, se era estupidez depositar a esperança no sujeito, agora imagina na estátua do cara. Complicou mais ainda, não é? Por isso ele diz, deposita a tua esperança em Deus. Porque o Senhor pode garantir aquilo que prometeu. Porque esse Deus é um Deus eterno. É o Deus Todo-Poderoso. É o Criador de todas as coisas. É o Deus que fez tudo. Olha o que ele diz no 6. Tudo o que há e mantém para sempre a sua fidelidade. Aqui nós temos a segunda razão para a esperança estar em Deus e não nos homens, não nos príncipes, não nos governos, não nos governantes, não nos empresários, não nas empresas, não nos títulos, não nas técnicas humanas, não na sapiência humana. Não, não, não. A nossa esperança depositada em Deus, nas mãos de Deus. Por quê? Porque Ele tem competência para cumprir suas promessas. O homem não tem. O homem pode, algumas vezes não é nem má intenção. O sujeito faz promessa, jurando que ele cumprirá todas elas. Depois não dá conta. Depois não consegue. Ele não consegue nem ficar vivo. Ele não tem forças. Ele não tem recursos que ele achava que tinha. Mas Deus tem. Deus tem poder e competência para cumprir cada promessa que fez. Segundo, Deus tem o caráter. Deus tem o caráter confiável. Ele diz no texto que Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Ele mantém para sempre a fidelidade. Ele fez promessas e cada promessa que Ele faz, Ele cumprirá. Eu gosto do versículo 5, quando Ele diz assim: bem-aventurado o que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. A esperança está no Deus que é fiel. A esperança está no Deus que não mente. A esperança está no Deus que não volta atrás. A esperança está no Deus que não desiste. A esperança está no Deus que não desanima. A esperança está no Deus que não dissimula. A esperança está no Deus que não engana, que não se auto-engana. Porque o problema do ser humano é, às vezes ele jura e promete, se auto-enganando. E algumas vezes ele jura e promete, enganando você mesmo. Hoje, para nós, promessa de campanha já é uma coisa que a gente já nem ouve muito, não é? Eu não sei você, mas horário eleitoral gratuito. Você acha desse horário? Hoje é quase um circo, né? Cada coisa esquisita que se apresenta. Promessas nas relações interpessoais. As pessoas prometem que vão pagar e não pagam. As pessoas prometem que virão e não vêm. Já tomou bolo de alguém? O sujeito falou que vinha. Você mudou sua agenda, fez faxina na casa, foi no mercado, fez as compras, gastou o dinheiro que nem podia naquele momento, investiu um tempo que nem podia, fez um jantar gostoso. Dá 1 hora, 2 horas, o sujeito não aparece, você liga para ele, não pude não. Tem um miserável que nem avisa que não vai. Não é? Tão superficial nas suas promessas.
que não tem nem a capacidade de ligar, dizendo, olha, não conseguirei, faz a promessa de ir e não vem. As pessoas fazem a promessa de ser fiéis e não são. As pessoas fazem a promessa de servir, de trabalhar e não trabalham direito. Quando você contrata um funcionário, é o melhor funcionário do mundo. Um ano depois, nem sempre. Já começou a complicar. Quando contrata, é o melhor patrão do mundo. Aqui nessa empresa é tudo maravilhoso. Pois é quase um regime de escravidão. Sujeito sendo explorado. Ou seja, as pessoas fazem promessas, mas o ser humano não tem caráter. Ele está dizendo aqui, cuidado, o caráter dos príncipes pode ser dúbio. Cuidado, o caráter dos filhos dos homens pode ser dúbio. Os homens mentem, os homens enganam, os homens se auto-enganam, os homens não são plenamente confiáveis. Não deposite a tua alma nos homens, não deposite a sua esperança nos homens. Não deixe o homem ser o centro, a base da sua existência. Irmãos, eu tenho visto muitas vezes pessoas dizerem que diante de certas traições, diante de certas decepções, que acabou a vida. Porque confiou no marido, porque confiou na esposa, porque confiou no pai, porque confiou no filho. Acabou a esperança, acabou a alegria da vida por causa de uma decepção. A culpa não é de quem te decepcionou, a culpa é tua, porque a palavra de Deus disse, não deposite tua esperança nos seres humanos, deposite a tua esperança em Deus. A única pessoa, o único ser nesse cosmos, nesse universo, que não te decepcionará plenamente é Deus. O caráter do ser humano não é plenamente confiável. Não deposite sua alma no ser humano. Não é em Deus que você deve depositar. Terceiro lugar, eu posso colocar minha esperança em Deus e não nos homens, não nas coisas, não nas estruturas da vida, porque é por causa da competência. Deus é competente para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Deus tem a intenção de cumprir, sim, cada promessa que fez. E não somente a intenção, Ele tem o poder de fazê-las cumprir. E terceiro e último, por causa da bondade de Deus. Por causa do amor de Deus. Deus não somente é competente, é fiel, mas Deus é bom. Porque o sujeito pode ser competente, fiel, mas, de repente, ele pode ficar com raiva e não fazer. Não é? É uma pessoa até fiel, mas você faz tanta raiva nele que ele desiste e diz, agora também não te ajudo mais. E agora ele está falando sobre Deus. E aqui ele já começa dizendo assim, quem é o nosso auxílio? O Deus de quem? O Deus... Eu gosto dessa expressão, Deus de Jacó, porque quando a Bíblia fala Deus de Elias, coloca num patamar muito alto. Aí eu não alcanço. Foi o Deus de Enoque. Enoque andou com Deus tanto que Deus o tomou para si. Eu não alcanço. Sei você. Mas quando a Bíblia fala o Deus de Jacó, eu olho assim e digo, isso aí eu dou conta, Deus. Agora ficou no meu alcance. Quando você olha para o Jacó, isso aqui é fácil de imitar, não é não? Às vezes a gente olha para o Jacó e até diz assim, Deus, eu não sou tão mau assim, eu não sou tão bagunçado igual esse aqui não. O Senhor se deixou ser Deus de Jacó, então o Senhor pode ser o meu Deus. Se Deus se deixa chamar Deus de Jacó, Ele se deixa chamar Deus de Amauri. Ele se deixa chamar Deus, e aí você pode colocar seu nome aí. Pode colocar seu nome, fala assim, o Deus de, aí coloca seu nome na sequência. Fala isso, porque pode. Você tem permissão para fazê-lo, por causa da bondade, por causa da misericórdia, por causa da graça, por causa do amor inexplicável de Deus. Ele se deixa ser o Deus de Jacó, e esse Deus, olha o que ele diz acerca dele, esse Deus é bom, olha o que ele faz justiça aos oprimidos, ele dá pão ao que tem fome, ele liberta os encarcerados, ele abre os olhos aos cegos, ele levanta os abatidos, ele ama os justos,
Ele guarda o peregrino. Esse Deus ampara o órfão e a viúva. Esse Deus transtorna caminhos dos ímpios. Aqui ele revela a natureza desse Deus. É muito curioso. Eu gosto de estudar as divindades antigas. E quando você pega o contexto do Salmo, estuda as divindades, você não encontra na natureza das divindades o atributo da bondade. Os deuses do paganismo não são bons. Por isso os seres humanos viviam o tempo inteiro a fazer sacrifícios a esses deuses para lhes aplacar a ira. Esses deuses são zangados com os seres humanos. Esses deuses, os deuses do paganismo, eles bagunçam a vida dos homens. Então, eles sacrificam seres, eles sacrificam animais, eles sacrificam até pessoas às divindades, para que não mandem chuva, para que não mandem raio. Eles sacrificam até seres humanos para que não venham a seca, para que esse Deus não mande doenças. Eles viviam numa luta quase que o tempo inteiro, e os sacerdotes eram os mediadores dessa ira da divindade com os seres humanos, e eles até manipulavam as comunidades, dizendo: a divindade ficará irada, então tem que fazer o que o sacerdote dizia que tinha que fazer para aplacar a ira da divindade. Aí você já vê a manipulação. Eram religiões assim. Mas de repente, nesse ambiente de divindades malignas, nesse ambiente das divindades manipuladoras, nesse ambiente de sacerdotes manipuladores, vem um salmo, nesse ambiente de paganismo, dizendo que há um Deus nos céus, e esse Deus é um Deus bom. A natureza desse ser é boa, a natureza desse ser é graciosa, é misericordiosa, e esse ser soberano está preocupado com cada uma das necessidades básicas, dos direitos elementares do ser humano. Olha os direitos elementares, aqui é um plano de governo. Tem um plano de governo aqui, nesses versículos. Olha, ele diz no Salmo: ele faz justiça aos oprimidos. Ele faz justiça. Ele ama os justos. Ele transtorna o caminho dos ímpios. Ele corrige o ímpio, corrige o mal. Ele condena o mal. Ele pune o mal no juízo final dele. Às vezes durante a vida e no final. Então esse Deus faz justiça. Justiça é um elemento básico da vida, não é? Quando a justiça se corrompe, aí é a pior de todas as coisas. Quando a justiça se perverte, quando o juiz vende a sentença, é o pior tipo de corrupção que pode acontecer, porque a esperança última não é o legislativo, não é o executivo. A esperança última é o judiciário, que ele fará justiça, que eu recorrerei a ele. Mas, quando se recorre ao juiz e ele está vendido, acabou a esperança. É terrível. Quando há juízes, desembargadores, quando há cortes conjugadas com o mal, associadas à iniquidade, associadas à corrupção, é o pior tipo de corrupção que se pode pensar. Mas ele está dizendo: Deus é o justo juiz, a seu tempo a sentença virá, a seu tempo a audiência virá, a seu tempo Deus fará justiça. Ele faz justiça aos oprimidos. Os seres humanos às vezes querem defender o oprimido, e ele oprime o oprimido querendo defendê-lo, porque o conceito de justiça humana é torcido. Às vezes o ser humano nem sabe o que é justiça e quer fazer justiça, mas aqui ele diz que há um Deus que se preocupa com os direitos básicos, direito à justiça. Então, um plano bom de governo, uma justiça justa. Fica redundante, não é? Mas é uma justiça que de fato funcione, uma justiça que de fato defenda o direito, uma justiça que de fato defenda a lei. Deus é assim, Deus sempre fará o que é certo, jamais fará o que é errado. Você pode confiar nele, ele fará o que é certo, ele fará justiça plenamente. Pão ao faminto, comida. Direito à comida. Isso é um direito básico, elementar do ser humano, não é não? Quem vive sem comida? Ninguém vive sem comida. Uma das piores misérias é a miséria de não ter o que comer. O ápice da miséria é não ter o que comer.
não tendo o que vestir, até passa, não é? Mas não ter o que comer é o ápice da miséria. Aqui ele está dizendo que Deus dá pão a famintos. Que se os famintos recorrerem a Deus, o Deus que criou as sementes, o Deus que criou a comida, o Deus que criou de alguma forma, fará a comida chegar à nossa mesa. O Senhor Deus de alguma forma fará a comida chegar à nossa mesa. Uma das histórias mais clássicas do Evangelho, a história de George Miller, com as suas dezenas de orfanatos. Tinha mais de 600 órfãos, dos quais ele tomava conta. Uma certa manhã, eles acordam e não tem pão para tomar café. Não tinha leite, não tinha nada. Vazia a despensa. 6 horas da manhã, manhã fria. E ele acorda as crianças. Algumas pessoas diziam, nem acorde as crianças, deixa eu dormir até mais tarde, porque não tem o que comer. Ele disse, não acorda. Leva todo mundo para a mesa. Colocou as crianças sentadas à mesa e disse, agora faça uma oração de gratidão, agradecendo o café da manhã. As crianças começaram a orar agradecendo o café da manhã, mas não tinha nada à mesa. A oração foi interrompida por alguém que bate à porta. E aquela pessoa que bateu a porta era da padaria mais próxima, dizendo, olha, hoje o pão foi tostado um pouco além, o forno está desregulado. O pão ficou de um jeito que os clientes não consomem. Então, eu ia jogar fora, lembrei de vocês, trouxe aqui, toma o pão. Entregou tudo para as crianças. Eles voltaram e já era quase agora uma oração de gratidão, não é? Enquanto estavam ali naquela alegria, tem pão. Outra pessoa bate a porta, o caminhão do leite quebrou na porta deles. O leiteiro disse, vou perder o leite todo. Toma, dá o leite para as crianças. Elas terminaram aquela oração daquela manhã, com pão e leite na mesa. Porque Deus manda o pão àquele que pede sim. Deus supre sim aquele que necessita. Ele dá pão, direito básico, direito elementar. O Senhor liberta os encarcerados. Aqui não é gente presa porque roubou, porque trapaceou. Aqui é o capturado na guerra, é o encarcerado, é o capturado. É o que perdeu o direito à liberdade, é liberdade. Deus vela pelo direito básico, essencial, a liberdade. Liberdade está na pauta de Deus. Liberdade está na agenda do governante supremo. Isso é plano de governo divino. Segurança. Olha o que ele diz. O Senhor abre os olhos do cego, saúde. O Senhor levanta o abatido, encorajamento. O Senhor ama o justo e a justiça, os direitos elementares, direito à liberdade, direito à saúde, direito à segurança. Ele guarda o peregrino no caminho, ele protege aquele que está vulnerável às violências da vida. A vida é maligna, a vida é hostil, mas há um Deus que nos acompanha, mesmo no meio do vale da sombra da morte. Ele está conosco, porque Ele se preocupa com a nossa segurança, com o nosso bem-estar. Segurança circunstancial e segurança até eterna. Que mesmo quando a morte vier, estaremos seguros no vale da sombra da morte, no depois da morte. Porque o Senhor cuida de todos nós, por causa da bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Ele termina esse salmo dizendo, o teu Deus, ó Sião, reina. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, governa. O teu Deus conduz as coisas. Por isso, você pode confiar nas promessas, na fidelidade, na bondade. Por isso, você pode confiar e colocar sua esperança em Deus e não nos homens. Esse Deus governa. Esse Deus governa para sempre. E ele termina dizendo, aleluia, porque o nosso Deus governa eternamente. E a prova do governo de Deus é que Ele prometeu no passado que do ventre da mulher sairia um varão que esmagaria a cabeça da serpente, que derrotaria a serpente que nos derrotou, que derrotaria o inimigo que nos derrotou, que derrotaria o inimigo que nos roubou a esperança, que derrotaria o inimigo que fez o homem não ser confiável, que derrotaria o inimigo que traz a opressão, a injustiça, a maldade ao mundo, que desequilibra a existência, que um dia Deus traria alguém que derrotaria a serpente, e o Deus que governa e o Deus que reina
trouxe Jesus, cumpriu fielmente sua promessa e fez uma outra e nova promessa, que Cristo voltará para a plenitude do seu reino, para seu governo justo e eterno, e dará todas essas coisas que necessitamos. Eu não as espero dos homens, eu as espero de Deus. A justiça, o saciar da fome, o cuidado, a proteção, a segurança, eu não espero do governo dos homens. A minha esperança está no governo de Deus, e às vezes Deus nos dará através dos homens. Por isso a minha esperança não está no homem que governa, está no Deus que governa os homens, que governa a história, tanto que trouxe Jesus, expressão máxima da fidelidade e do cuidado de Deus. Onde está a tua esperança? Onde está a tua esperança? Nas coisas, nos homens, nas pessoas, em casa, no filho, no pai, no marido, na esposa, no governante, no próximo presidente, no próximo governador. A minha esperança está no Senhor, Criador do céu e da terra. E lá do peito brota bem forte um grito de satisfação e realização, dizendo: aleluia. Vamos falar bem forte? Aleluia! Porque a nossa esperança está em Deus. Bendito seja o Senhor.